Olá, como vai? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar com você sobre a nossa quarta lei do curso de desenvolvimento comportamental, a lei da justiça. Nada mais adequado do que falar sobre a lei da justiça é escolher um local que nos remete a esta palavra. Nós estamos aqui no Fórum de Justiça aqui da cidade de São Caetano do Sul. Um fórum que nos inspira desde já a falar sobre esse tema tão eloquente e tão importante para começar essas nossas leis, né? Você já viu 3 leis e essa é a nossa quarta lei. Quando a gente escolhe um local para fazer a gravação, a gente escolhe um lugar que sempre tem conexão com o nosso tema. E a gente fez questão de vir até o fórum, algum fórum, né, que nos remete à palavra justiça, para mostrar o que isso significa. Sobre o ponto de vista da justiça e pelos princípios da lei, e pelo próprio fundamento legal que se estabelece, todos acham que justiça, falar de justiça remete ao fato de dizer que todos nós somos iguais perante a lei. Mas quando a gente fala que todos nós somos iguais perante a lei, nós não representamos de fato o que significa a justiça. Em síntese, se formos pesquisar nos primórdios, nós vamos verificar que justo é muito mais do que tratarmos todos iguais perante a lei. Se formos pesquisar a etimologia da palavra, vamos constatar que justiça configura tratar desigualmente os desiguais. A igualdade não representa a acepção mais literal da palavra justiça. Justo é tratar desigualmente os desiguais. E é importante você ver uma figura que representa bem isso para você. Uma figura que vai passar aqui no seu vídeo, que mostra claramente a diferença entre tratar as pessoas com igualdade e fazer justiça. Ok? Seja muito bem-vindo a hoje, na frente do Fórum de Justiça de São Caetano do Sul, para falar da quarta lei do nosso CDC, a Lei da Justiça. Bom, uma vez que você viu essa figura, deu para entender a diferença entre igualdade e justiça. E essa lei da justiça, ela, confesso a você, a gente aprendeu, eu aprendi ela num curso de pós-graduação que eu fiz com um professor que me deu apenas uma aula. E quando ele deu esse conceito, eu falei, meu Deus do céu, isso muda completamente a minha perspectiva de vida. Eu sempre, até conhecer essa lei, dizia para as pessoas que eu havia sido injustiçado por circunstâncias que acontecessem comigo. Quando eu aprendi esse conceito, eu comecei a entender que a culpa era sempre minha, que não havia uma justificativa para eu chamar de injusto eventuais coisas que não gostava, que eu não curtia que tivessem acontecido comigo. E na verdade, o conceito de justiça que a gente precisa passar aqui para vocês é que, como eu falei, justo é tratar desigualmente os desiguais. Para que esse conceito se corporifique, é importante que você considere que, para que exista a aplicação da justiça, é importante que nós tenhamos um critério desigualador. Um critério que seja capaz de desigualar pessoas, que fazer distinções. E o ato de você entender que tratar desigualmente os desiguais é mais justo do que tratar igualmente os desiguais, porque nós somos desiguais, provavelmente cada pessoa que está assistindo este vídeo tenha crenças e valores diferentes, então o pressuposto mais básico é que nós somos desiguais. Nós não somos, nem seremos, nem nunca fomos iguais em muito mais coisas do que se possa imaginar. Já que nós somos desiguais, o importante é tratar desigualmente esses desiguais. Você gostaria que eu lhe tratasse como se trata um latrocida? Um latrocida
é a pessoa que rouba seguido de morte. Você acha que você deve ser tratado igual a esta pessoa? Claro que não, a justiça defende que um latrocida tem que ser tratado de um jeito e as pessoas que não cometeram latrocínios serão chamados de outro jeito. E isso é mais relevante do que se possa imaginar. Quando você diz que você foi injustiçado, e é essa a fundamentação mais clássica dessa lei, eu quero te afirmar que você nunca foi nem nunca será injustiçado. O que aconteceu foi adotarem um critério desigualador que você não gosta. E não gosta por motivos que são questionáveis. Muitas pessoas dizem, pedem coisas para Deus, né? E a gente diz que Deus já deu o que tinha que dar, agora é com você. O exercício da justiça é utilizar o que já lhe foi dado para fazer escolhas e entender que esse pressuposto é importante. Então, quando a gente fala da justiça, a gente quer dizer que a culpa é sempre sua. Que você não foi injustiçado, sob nenhuma circunstância, nenhum aspecto. A ideia é querer descobrir qual que é o fundamento pelo qual você está sendo julgado. Que critérios desigualadores estão utilizando que não lhe preponderam, que não lhe favorecem. Esses critérios desigualadores é que vão fazer o exercício da palavra justiça. Se nós pensarmos mais profundamente e entendermos esta lei como transformadora de uma vida, como foi da minha, e eu acredito que muitas pessoas que aprendem esse conceito fazem isso, nós vamos parar de adotar uma postura de reclamação, de choradeira na vida. E vamos começar a entender que os critérios que funcionam são os critérios que de alguma forma parametrizam as decisões das pessoas. Isso não quer dizer que você tem que se alijar dos seus valores e princípios, muito pelo contrário. Você tem que favorecer, mas é uma escolha sua. Por exemplo, se o critério desigualador que utilizam na empresa onde eu estou para me promover não é a competência, é o relacionamento, eu tenho que entender que talvez eu tenha que me desenvolver e me relacionar melhor com as pessoas. E não simplesmente dizer que porque eu tenho mais tempo de casa, eu deveria ser o escolhido e não o preterido. É muito importante você começar a perceber quais são os critérios desigualadores. Escolher o que você vai fazer na vida. Se o critério desigualador para nesta empresa eu ser bem-sucedido é ser desonesto, eu não quero ser desonesto. Saio daquele ambiente. É uma escolha sua ficar ou não naquele ambiente. Se aquele ambiente é um ambiente desonesto e você não quer compactuar com isso, saia e pare de reclamar que você é injustiçado. Porque aquele ambiente não valoriza o seu critério. É o critério que você tem diferente daqueles que têm outros critérios. Então eu até aceito as pessoas dizerem assim, olha, o que fizeram comigo é uma sacanagem. Qualquer adjetivo a gente aceita. Sacanagem, canalice, sem vergonhice, qualquer coisa podem ter feito com você, menos a injustiça. Porque a injustiça pressupõe esse fundamento. Tratar desigualmente os desiguais, e por tratar desigualmente os desiguais, eu tenho que definir um critério desigualador. E esse critério desigualador, nem compromisso com a verdade ele tem. Ele é um critério desigualador. Provavelmente você que é casado, se casou com esta pessoa com quem você está por algum critério desigualador em relação à namorada anterior. E esse aí, o critério pode ser qual que você quiser. O fato é que você está com essa e não está com o anterior. Ou você, mulher, está com o marido atual e não está com o anterior. Por algum critério desigualador legítimo para você, existe essa escolha. E essa escolha, ela é parametrizada. Então ninguém é injusto de propósito. As pessoas têm um critério que desconectam e que descompactuam com os critérios dos outros. Entender isso vai fazer você parar de reclamar na vida e começar a perceber que você é culpado por absolutamente todas as coisas que aconteceram com você. Isso não exime o fato de você ter, porventura, ter acontecido coisas com você desagradáveis. Acontecer coisa desagradável não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Acontecem coisas desagradáveis, mas comece a perceber. Quando você diz para você mesmo, eu fui injustiçado, você está escondendo um critério pelo qual você não se adaptou. E é disso que a gente fala, para se desenvolver comportamento, essa escolha, essa descoberta desse critério
e esse esforço para se adaptar, para se desenvolver nesse critério desregulador, talvez seja a grande característica. Eu quero te dar alguns exemplos sobre essa estrutura que fica permeando a estrutura da lei da justiça. Veja alguns exemplos que eu quero lhe dar. Muito bem, já que nós estamos dando agora exemplos, né, dessa lei que tão transformadora foi na minha história, e eu espero que seja na de você, a gente escolheu um dia de bastante sol, não sei se está atrapalhando a minha visualização, para mostrar essa tábua das leis aqui perto do fórum onde a gente está, e para dar exemplos para você, né? Esses exemplos aqui devem estruturar a compreensão plena do conceito de que justo é tratar desigualmente os desiguais. E por esta definição, eu quero que você compreenda claramente que você nunca foi, nem não está sendo, nem nunca será injustiçado. Tudo, absolutamente tudo, é culpa sua. Então vamos dar alguns exemplos. Vamos imaginar que você tenha sido preterido na escolha da promoção na sua organização. Você alega que a sua organização não promoveu você à situação de gerente, diretor ou o que seja, em detrimento a uma outra pessoa que assim fora promovida, e essa pessoa você considera uma injustiça que fizeram com você, porque você está há 20 anos na companhia e infelizmente esses 20 anos não foram suficientes para que você fosse promovido. A ideia é que o critério desigualador não foi o tempo, querido, e não deve ser mais o tempo, não é porque você está há 20 anos na companhia que você merece alguma coisa a mais do que todos os outros. Tem a ver com a lei do merecimento, que a gente já falou na nossa primeira lei. Talvez o critério seja simpatia. E se o critério for simpatia, isso consiste na absorção, quer dizer, na disposição de você entender, olhar para o espelho e falar assim, realmente eu não sou simpático. E ser simpático é uma coisa que você precisa se desenvolver. Então não é porque você não está sendo injustiçado, você simplesmente não entendeu que ser simpático é mais importante do que você imagina. Uma vez eu estava dando uma palestra e uma pessoa falou para mim assim, papai, você está dizendo então que não existe injustiça? E eu disse, sim, eu estou dizendo que não existe injustiça. O que existe é que as pessoas adotam critérios desreguladores que não é o que você gostaria. E isso não lhe dá o direito de chamar isso de injustiça, lhe dá o direito de chamar isso de qualquer coisa, menos de injustiça. E ele falou assim, então o que seria então uma pessoa que fosse condenada à morte sem de fato ter cometido um crime? Você não acha isso injusto? E confesso que para explicar isso eu preciso que você compreenda muitas outras coisas. Não, isso não é injusto, isso é uma pena, isso é uma falha, isso é um erro, mas não é uma injustiça. Até porque, eu já disse nos conceitos que justiça não tem compromisso com a verdade, a justiça tem compromisso com o critério. Da mesma forma que uma pessoa pode ser condenada à morte sem ter cometido um crime, um pai pode ser condenado a assumir a paternidade de uma criança que de fato não gerou. No passado, o critério pelo qual os juízes adotavam para definir se uma pessoa era pai ou não de uma criança, não era os critérios que usamos hoje, que são os testes de DNA. Na época era a convivência marital, era ter tido algum tipo de relacionamento mais forte com a mãe, ou coisas do tipo. Quer dizer, esses critérios desigualadores da época não inviabilizavam a decisão de um juiz tomar de determinada pessoa assumir ou não a paternidade por uma criança. Então, o ato de uma decisão errada por conta de um critério desigualador não suficientemente potente para privilegiar a verdade não caracteriza injustiça, caracteriza um critério fraco para tomar a decisão. Hoje, como é que a gente define a paternidade? É com o exame de DNA. O exame de DNA é um exame que, de alguma forma, prova se você é ou não, com muito mais subsídios técnicos, se você é ou não pai daquela pessoa. Então veja, quantas vezes a gente se defende na choradeira dizendo que nós somos injustiçados, quando na verdade nós não temos a disposição comportamental de assumir o critério desigualador que estão utilizando, que não é aquele que nós gostaríamos que fosse utilizado, porque se fosse utilizado esse critério desigualador, provavelmente eu seria privilegiado. E quando eu não sou privilegiado, eu me defendo e digo, fui injustiçado. Tadinho de você, você não foi injustiçado, você apenas não aceita o critério. E eu não estou querendo dizer que você tem que aceitar o critério, não. Se você não aceita o critério desregulador,
saia daquele ambiente. Mas pare de cobrar que aquele ambiente lhe seja privilegiador, ué. Se aquele ambiente não lhe faz aquilo que você deseja, porque o critério desigualador é outro, é tua escolha de sair daquele ambiente. Tem que ser a sua escolha. Se há um ambiente que você trabalha, que honestidade não seja um pressuposto, e você é honesto, então saia de lá. Agora, o que você não pode é ficar lá falando que o processo é injusto, porque aquele lugar não tem o mesmo critério que o seu. Então, pense no exercício que nós vamos propor para você. Reflita sobre justo é tratar desigualmente os desiguais. E o critério desigualador, ele sempre é um critério desigualador. Ele pode ser o que você quiser, pode ser canalha, pode ser ilegal inclusive, ele pode ser qualquer coisa, mas ele, em sendo aplicado, caracteriza o exercício mais literal da justiça. E um detalhe que eu queria chamar a atenção, de frente nas nossas 12 leis aqui, é que o critério desigualador nem sempre é conhecido, tá? Você pode falar assim, mas as pessoas têm que relatar o critério. Não. Às vezes o critério pode ser escondido, mas ele existe. Então esta pessoa que usa esse critério, ela é de fato exercitadora desse fundamento. Por exemplo, uma pessoa que escolhe um trabalhador para trabalhar nessa companhia, que seja de uma certa faculdade, ele não pode dizer que ele está escolhendo aquele cara porque ele é da GV, porque isso caracterizaria discriminação. Isso é discriminação mesmo, não tem outro nome, mas não é injusto, porque ele acha que os alunos da GV são melhores, caramba. Ele não pode dizer isso lá no anúncio dele, porque provavelmente isso caracterizaria uma ilegalidade e uma discriminação, mas que o processo dele privilegia a escolha, mesmo que escondida, acontece. Então, se você entender, poxa vida, as pessoas escolhem mais porque são da GV, então talvez valha a pena você fazer GV, caso você queira se submeter a esse critério desigualador do mundo. Me fiz entender? Então preste atenção no exercício que nós vamos propor e procure entender essa lei como transformadora da sua vida. Entender essa lei consiste em compreender o que você precisa desenvolver-se comportamentalmente. Se você não entende essa lei, você continua culpando o mundo das coisas que você não conquista, ok? Um outro exemplo que eu acho que vale a pena eu dar para vocês, um exemplo comigo. Uma vez eu estava no shopping e eu tinha um posto do Detran ali no shopping e eu falei, por que tem um posto do Detran aqui no shopping? E a pessoa disse que era para mim consultar coisas, multas do meu veículo. Bom, eu dei a minha carta e ele começou a imprimir diversos papéis ali. E eu falei, o que o senhor está imprimindo? Eu falei, o senhor tem 16 multas. 16 multas, eu tenho 16 multas. Ao todo, minhas multas totalizavam R$8.000. E a primeira sensação que dá quando ele te dá as multas impressas é que você foi injustiçado. Mas como eu conheço o conceito, eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ver aonde eu fui multado. Então, existe um critério que define o quê? Que se você for multado até 20% do limite local de velocidade, você é multado num certo valor. Se exceder os 20%, você é multado num valor bem maior. Eu tinha sido multado com 68, 74 km por hora. Eu falei, poxa, a tendência que dá, a vontade que dá é se você adotar um papel de coitadinho e dizer que eu fui injustiçado. Mas eu fui no local e o local estava lá. 60 km por hora. Tinha 22 placas, se não me falha a memória, na Avenida do Estado, escrito 60 km por hora. 10% de 60 são 66, 20% de 60 são 72. Eu fui multado a 74, 76 km por hora. Então, é legítima a multa. Eu posso discordar do critério. E se eu discordar do critério, o que eu tenho que fazer? Para de andar naquela rua, cacete. Mas não, eu quis andar naquela rua. E o fato de ter andado naquela rua e ter andado a 76, 78 km por hora me faz, sim, ser um infrator. Está escrito, você tem 22 placas falando isso. E ainda eu escrevi lá para o Detran dizendo que eu não concordava com o critério. E eles responderam para mim dizendo assim, olha, a velocidade foi reduzida para 60 km porque a Avenida do Estado estava em reforma. Então era para desmotivar as pessoas a irem lá mesmo. Mas mesmo assim eu ia. Então veja, esse é um exemplo que indigna a gente,
mas que é justo, está lá o critério, não tem o que fazer. Você não concorda com o critério? Para de usar aquela via, né? Então veja, a única coisa que caracterizaria a relevância, né, a pertinência de falar que as coisas são injustas é quando a gente não tem um critério desregulador. E isso é quase que impossível. Todos decidem a partir de um critério desregulador, seja ele privilegiador de você ou não. Portanto, presta atenção, para de choradeira e assume que você nunca foi, nem é e nem será injustiçado. É aí que você vai adotar uma postura de menos reclamar e de mais se desenvolver pessoalmente. Preste atenção nesse exercício que ele pode te ajudar a fazer disso uma busca contínua na sua história, ok? Até mais! Perfeito! ARA, lei número 4, a lei da justiça. Gostou do conceito? Sensacional, não é? Mas exige que nós façamos uma atividade de reflexão ativa. E essa atividade ela é parecida com a atividade de reflexão ativa da lei número 2, que é basicamente o seguinte: você vai fazer um outro livro de registros. Vamos ter alguns livros de registros aqui no nosso CDC. E esse livro de registros, ele pode ser feito com relação ao passado ou com relação às coisas que vão acontecer. Mas a ideia é você escrever aqui, de um lado da folha, sempre assim, né? Eu quero que você escreva aqui o seguinte: quais questões ou quais circunstâncias que você se sentiu injustiçado? Então, circunstâncias em que você sentiu-se injustiçado. Ok? Você vai escrever aqui essa circunstância em que você se sentiu injustiçado. E quaisquer que forem, não é para ter filtro aqui, é para simplesmente registrar uma coisa que dentro de você a sensação é: me ferraram, me fuderam, essa é a palavra certa aqui. Me botaram para baixo. Então você vai escrever aqui essa circunstância. E aqui o objetivo é procurar retirar essa sensação de injustiça pela qual você está inevitavelmente, porque esse é o seu modelo de mundo, e você vai aqui procurar o critério desigualador. Vamos dar um exemplo, ok? Quando você procura o critério desigualador, o que estará acontecendo? Você procurou o critério desigualador, você entendeu o que você precisa desenvolver. Lá, uma conexão com a RA número 3, né? Bom, vamos dar um exemplo aqui, ó. Circunstâncias em que você se sentiu injustiçado. Vou colocar em vermelho aqui, porque é aquilo que você deve eliminar, né? Foi promovido uma pessoa menos competente que eu. E você escreve isso com exclamação. Pô, foi promovido uma pessoa que é menos competente que eu? Que injustiça que fizeram comigo? Opa, perfeito. Então é essa a sensação. Escreva a circunstância. Você está se sentindo injustiçado, não está? Fizeram uma sacanagem com você, lhe ferraram, não é assim? Então você vai fazer agora um esforço. Bom, se eu estou me sentindo injustiçado, eu estou contrariando a lei da justiça, ok? As coisas são justas, é que você não está enxergando a justiça nesse processo. E eu não estou dizendo que a injustiça, já falei no conceito, né? Eu não tenho compromisso com o critério. O que eu quero é descobrir qual é o critério. E você vai falar assim: poxa, qual que é o critério ali? E aí você vai poder descobrir o seguinte: você vai escrever assim: poxa, o critério do regulador não. Por exemplo, foi só a competência, mas preponderantemente a capacidade de expor ideias. E aí você vai assumir o quê? Puxa vida, é verdade. Eu sou mais competente do que ele, não há dúvida. Mas ele expõe melhores as ideias do que eu. E o critério que está sendo usado é expor ideias. Você tem certeza que o critério que está sendo usado é esse, de expor ideias? Mas o que eu quero que você entenda é que isto aqui você precisa desenvolver. Tem que acrescentar lá no ARA número 3, da lei do ser, lembra? Poxa, eu realmente
não sou um bom cara para expor ideias. E isso está me prejudicando, está me fazendo sentir injustiçado. Você pode colocar outra coisa aqui, outro critério do regulador. É o relacionamento amistoso com o chefe. Poxa, você chama isso aqui de baba-ovo, não é isso? Pois é. Essa pessoa não se acha baba-ovo, ela é amiga do chefe. Você não faz questão de se relacionar com o seu chefe. Pode ter certeza, isso pode ser um critério que fez você não ser o escolhido, de ter sido preterido. E o que você precisa desenvolver? Desenvolver a capacidade de se relacionar com pessoas que você nem sempre admira. Faz parte do jogo. Você tem que aprender a se relacionar com pessoas que você não admira. Por quê? Porque o ato de não fazer isso está lhe fazendo sentir injustiçado. E essa sensação não é boa. E nem tampouco é verdadeira. Você poderá escrever assim, ó. É o nível social da pessoa. Esse foi o critério desigualador. Como é que é? Ele promoveu o outro porque ele tem um nível social melhor que o meu? Sim. Isso é uma canalice, estou dizendo que pode ser uma canalice, não tem compromisso com nada, mas é o critério. Puxa vida, se eu tivesse um nível social melhor, eu poderia merecer isso? Talvez na opinião daquele que está defendendo, sim, mas isso não é correto. Pois é, mas a minha pergunta é, se isso aqui não é um critério que lhe cabe, saia dessa empresa. Não reclame da injustiça, vá embora, vá para um lugar onde esse critério não exista. E você é o dono da sua vida. Saia do mundo onde o nível pessoal das pessoas lhe aterroriza. Se o critério dos outros lá é o nível social, está na hora de você sair da empresa e parar de falar que é injustiçado, porque esse é o critério de lá. Então, você não está aqui para concordar com o critério, você está aqui para descobrir qual é. E se esse é o critério que você não se submeterá, pare de dizer que é injusto e diga simplesmente, eu vou embora daqui. Assuma o controle da sua vida. E pare de dizer que as coisas são injustas. Lá, o critério lá é o nível pessoal, eu não me adapto com isso e vou para um mundo onde não seja isso. Agora pense, se esse é o critério que todas as empresas têm, reflita. Reflita. Porque é essa reflexão que eu quero que você faça. Quando você fizer isso aqui, isso vai lhe dar munição para acrescentar coisas no RA número 3, que a gente falou. E isso vai lhe fazer um exercício interessante. Pare de se sentir injustiçado. Isso não faz bem para você, faz mal aqui, ó. A sensação de injustiça prejudica esta parte do corpo, este chakra aqui. E você, quando sente isso, fazendo esse exercício, você pode eliminar isso ou decidir ir embora daquela organização. É uma decisão importante. Quando você não se submete a um critério, você precisa descobrir o critério. Quando achou o critério e não se adapta com ele, programe-se, planeje-se para ir embora. E para só ficar num local onde os critérios desreguladores têm a ver com você. E o que você vai desenvolver aqui? Poxa, isso aqui é um critério desregulador, que não vale a pena eu ir embora. É melhor eu desenvolver isso. Isso aqui é um critério desregulador, não vale a pena eu ir embora. Por que eu não me relaciono com as pessoas? Por que eu... Não é você puxar saco se relacionar com o chefe. Isso é um modelo de mundo, né? Poxa, é verdade, pode ser que eu possa melhorar isso aqui. Aqui não, aqui eu não quero me melhorar, eu quero sair desse mundo, que esse mundo aqui não é bacana para mim. Terá a ver coisas dessa natureza aqui com uma da lei, que a gente vai chamar a lei da ética. Mas você precisa descobrir qual que é o critério de regulador e parar de falar que você está sendo injustiçado. Você não está sendo injustiçado. Ok? Faça esse nosso ARA número 4, tenho certeza que vai dar munição para o ARA número 3. Tá bom? Nos vemos nas próximas videoaulas.